Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luzilete, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de português. E hoje nós vamos começar pelo capítulo 1. O meu dia a dia é assim. Vamos lá então, pessoal? Vamos dar uma olhadinha primeiro para a gente começar? Vamos dar uma olhadinha nessa cena aqui. Então, nessa cena, o que a gente tem aqui nessa cena? Vamos olhar lá? O que a gente tem? A gente tem crianças, né? Nós temos um adulto. E as crianças, elas estão fazendo o quê? Elas estão todas juntas, elas estão em grupos. Como é que elas estão? Bom, pelo que eu estou vendo aqui, nós temos alguns grupos, né? Nós temos um grupo de crianças que parece que está chegando e tem um adulto organizando elas aqui, ó, numa fila. Eu tenho um grupo de crianças que está aqui com instrumento musical. Eu tenho um grupo de crianças que está lanchando, um grupo de crianças que está brincando, jogando com cartinhas lá, estão vendo? Então, onde será que essas crianças estão? Será que elas estão no hall da escola? Será que elas estão no hall do condomínio? Será que elas estão no shopping? Pelo que elas estão fazendo aqui, onde será que elas estão? Eu julgo dizer que eu acho que elas estão no pátio da escola. Mas elas poderiam estar em outro lugar? Poderiam. E olha só, elas são grupos separados e cada grupo está fazendo uma coisa. Como será que seria se todo mundo estivesse fazendo tudo ao mesmo tempo? Todo mundo misturado, aquela confusão toda, né? Será que as crianças iam se entender? Será que ia ser fácil de organizar? Então, isso daqui, ela está nos mostrando uma coisa que se chama rotina. O que é rotina? É quando cada um faz alguma coisa num horário diferente. Vamos pensar aí na sua casa. Você que está aí na tua casa, será que você faz tudo junto e misturado? Não tem horário que a gente acorda, horário que a gente toma o café da manhã, horário que a gente brinca, horário que a gente almoça, o horário que a gente para fazer as atividades, muito importante, hein? Ter esse horário da atividade, né? Em casa a gente precisa ter essa rotina de estudo também. Já imaginou como seria se você fizesse tudo junto e misturado? Brincasse, estudasse, comesse tudo ao mesmo tempo? Não, né? Isso seria uma confusão, seria muito difícil da gente organizar o nosso dia. Por isso é que a gente trabalha com a rotina. Então vamos conversar um pouquinho, né? A gente já conversou sobre o que as crianças estão fazendo, né? A gente já conversou um pouquinho como que é aí na sua casa, né? Qual é a rotina? Será que a rotina da minha casa é a mesma rotina da sua casa? Não, né? Cada casa tem uma rotina, tem um comportamento diferente, mas tudo muito organizado. Então vamos lá, vamos passar para a nossa próxima página então. E agora eu vou pedir para você dar um pause aí na sua telinha, porque você vai precisar pegar alguns materiais. Você vai precisar do penal, né, com todos os seus materiais, lápis grafite, apontador, borracha, lápis de cor, para a gente continuar a nossa atividade, tá certo? Então vamos lá, hein, pessoal? Muito bem. Então, chegamos aqui, você já pegou todo o seu material e a gente vai começar então a nossa primeira atividade. Olha lá, a gente já conversou sobre o que as crianças estavam fazendo, agora veja bem, agora é a parte de vocês, hein? Olha lá, não é possível fazermos várias atividades ao mesmo tempo, já conversamos sobre isso, né? Isso seja em casa, na escola, em qualquer outro lugar, nós precisamos ter as atividades devidamente organizadas. Para isso, nós precisamos nos organizar para realizar os compromissos e ainda temos tempo para brincar e descansar, né? Aí na casa de vocês, como nós já conversamos, tem o tempo para vocês brincarem também, não é? E aqui eu também já perguntei para vocês, quais atividades você realiza todos os dias? Vamos pensar agora nessa organização que a gente tem, o que a gente faz todos os dias, né? Vamos lá, vamos pensar. E agora é o momento em que você vai parar um pouquinho o vídeo para você escrever aqui o que você faz todos os dias. Vamos lá? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Lá na minha casa, todos os dias a gente come. Será que a gente come todos os dias? Sim, então todos os dias a gente se alimenta. Todos os dias se alimenta? Todos os dias se alimenta. Todos os dias a gente cuida da nossa higiene, né? Então, todos os dias a gente cuida da higiene. Aí na sua casa eu já sei que você brinca também, né? Então, todos os dias a gente tem um tempo para brincar.
brincar. A gente se alimenta, a gente cuida da higiene, a gente brinca e a gente também faz o quê? Uma coisa importante, que é o que vocês estão fazendo agora, a gente estuda. Aqui são alguns exemplos, né? Mas você pode ter outras rotinas aí na sua casa, né? Pode ter outras coisas que não estão aqui e que você pode relatar aqui nesse espaço, tá certo? Combinado? Todo mundo escreveu? Todo mundo registrou? Então, agora nós vamos falar de uma coisa muito importante. Para que a gente organize essa rotina, a gente pode usar várias coisas. Uma delas que eu vou mostrar aqui para vocês é esse daqui. O que será que é isso aqui? Né? O que será que é essa fichinha com números, com letras, com nomes? É o calendário. E eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe essa palavra calendário? Então, ela surgiu há muitos séculos atrás. Lá na Roma Antiga. E vem da palavra calendar. Sabe o que era o calendário? Era um livro. Um livro onde as pessoas registravam as dívidas de outras pessoas. E o primeiro dia daquele livro era o dia das pessoas pagarem as dívidas, né? Que era o calendário. O calendário era o primeiro dia de dentro do calendário. E aí foi melhorando, foi aprimorando e chegamos então na palavra calendário. Que então vai ter a ver o quê? Com os dias da semana, com o mês, com o ano. Olha lá, o que a gente tem neste calendário aqui? Aqui em cima, então, nós temos o nome janeiro. Janeiro é o nome do mês, porque eu preciso saber em que mês eu estou, não é isso? Nós sabemos que o ano todo tem 12 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 meses. Então, para eu saber quando termina um ano e começa outro, nós temos o calendário. Nesse caso aqui, nós temos janeiro, e janeiro é o primeiro mês do ano, significa que o ano está começando. Mas se todo ano tem 12 meses e todos os 12 meses se repetem, como é que eu vou saber em que ano eu estou? Muito bem, no nosso calendário a gente também tem lá, ó, a indicação do ano em que nós estamos. E nós estamos em 2020. Então, nós estamos em janeiro de 2020. Então, esta página não é de qualquer mês e de qualquer ano. É do mês de janeiro do ano de 2020. Aqui em cima, nós vamos ter os dias. Estão vendo essas letrinhas aqui? São letrinhas que indicam a primeira letra de cada nome dos dias da semana. A gente vai ter o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Como é que eu sei qual que é o primeiro e qual que é o último? Quem foi que organizou? Quem foi que colocou o domingo aqui no começo e a sexta lá no final? Por que a sexta não é aqui no meio? Por que a quarta não é o último? Também isso começou há muitos séculos atrás. Para as pessoas organizarem o tempo, elas tinham que, né, saber direitinho onde elas estavam, o dia. Lembram lá da história de pagar as dívidas no primeiro dia, né? Então, isso também vem do latim. Os nomes dos dias da semana, eles mudam de língua para língua. No nosso caso, que é a língua portuguesa, eles vêm também lá da Roma Antiga. E o que acontecia? O D de domingo, né, era o Dominus Dei, quer dizer, era o dia do Senhor. Então as pessoas se reuniam nesse dia para fazer os seus cultos, enfim. E aí o que acontecia? As pessoas se reuniam num determinado lugar para fazer esses cultos. E aí aquelas pessoas que eram agricultores, trabalhavam no campo, vendiam coisas, elas vinham também para esses lugares para poder fazer a venda dos seus produtos, que é da onde vem a palavra feira. Então, o domingo é o primeiro dia da semana. O segundo dia da semana se chama como? Segunda-feira. Vamos lembrar? As pessoas vinham aqui no primeiro dia, se reuniam para vender os seus produtos para aquelas pessoas que estavam ali fazendo os eventos religiosos delas. Esse era o primeiro dia. O segundo dia de feira, então era segunda-feira. Segunda vem de segundo, vem de dois. Então, nós temos o domingo, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira e o sábado. E aqui nós temos duas informações diferentes, porque se o domingo vem do latim, o sábado vem de Shabat, que é uma palavra hebraica que significa o último dia da semana.
Tá certo? Então, o primeiro dia é o domingo e o último dia é o sábado. Muito bem. Mas vamos analisar esse calendário aqui. Vejam só, tá, professora? O primeiro dia é o dia 1. Você me disse que o primeiro dia é o domingo. Mas nesse caso aqui, o primeiro dia está em que dia da semana? Domingo, segunda, terça, quarta-feira. Mas e aí? Como é que fica isso? Será que então aqui não tinha ninguém aqui? Esses espaços em branco eram dias que não existiam? Nada disso. Vamos lembrar que janeiro é o primeiro mês do novo ano. Qual que é o último mês do ano anterior? Dezembro, não é isso? Então, esses dias que estão em branco pertenciam ao mês de dezembro. O dia 31, o dia 30 e o dia 29. O mês de janeiro, então, começou no dia 1º. E ele vai terminar lá no dia 31. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês bem importante. Eu quero que vocês prestem atenção na professora, hein? Olha lá, então nós temos as semanas, né? A primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, a quarta semana e a quinta semana. Lembrando que a semana completa, ela vai do domingo até o sábado. Então eu vou fazer uma pergunta bem importante, eu quero ver quem vai saber me responder. Vamos lá? Quantas semanas inteiras tem aqui dentro do mês de janeiro de 2020? Inteiras, lembrando que começa lá no domingo e termina lá no sábado. Vamos lá? Vamos conferir quantas tem? Todo mundo tá bem ligado aqui em mim? Olha lá então, hein? Na primeira semana tá completo? Não, não tá, porque a gente já viu que o primeiro dia do mês de janeiro começou na quarta. A segunda semana tá completa? Tá, ó, vai do domingo até o sábado, né? Quantos dias se passaram? Quantos dias nós temos, aliás, nessa semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, uma semana tem 7 dias, né? Aqui tá completo. A terceira semana tá completa? Tá. A quarta tá completa? Tá. E a quinta? Não, né? A quinta não tá, porque a quinta terminou na sexta. E o último dia é o sábado. Muito bem. Então, no mês de janeiro de 2020, nós temos 3 semanas completas. Mas o mês todo tem quantas semanas? 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar lá. Então, esse é o calendário e ele é E olha só. No calendário, a gente tem letras, estão vendo? Que formam o nome janeiro. E nós temos também as letras que iniciam os nomes da semana. E nós temos os números. Então, será que o calendário é uma forma de texto? O que vocês acham? Eu acho que é, né? Calendário é uma forma de texto. Não traz informações aqui? Traz informação do nome do mês, traz informação do ano, traz informação do dia da semana. Os números, eles indicam o dia do mês, né? Então, aqui o mês de janeiro começou na quarta-feira, então dia 1º de janeiro, né? Que caiu numa quarta-feira. O último dia de janeiro, quando que é? Quando que vai ser? Ou quando foi? Dia 31 de janeiro, acabou. Tá, e esse dia vai ficar em branco? Vai acabar aqui, acabou? Não, né? O que nós conversamos? Que o dia em branco significa, nesse caso aqui, o próximo mês. Depois de janeiro vem fevereiro. Então, esse em branco é o primeiro dia do mês de fevereiro, certo? Até aqui, pessoal, tudo certinho? Vamos combinar que tá tudo certinho? Aprendemos a trabalhar com o calendário, já vimos que o calendário tem 7 dias a semana, não é isso? 7 dias a semana. Já vimos que calendário tem que ter nome do mês, tem que ter ano, não é isso? Tá certo? Então vamos falar agora sobre a tarefinha de casa, porque a tarefa de casa é aquilo que vocês vão fazer para verificar se vocês aprenderam mesmo a mexer com o calendário, certo? Então eu vou explicar para vocês aqui como é que vai funcionar a lição de casa. Então olha lá, aqui nós temos um calendário, estão vendo? Ó, um calendário que a mãe com a criança organizaram muito provavelmente lá na casa deles, né? Para organizar a rotina da casa, né? Olha lá, então diz o seguinte, então nós temos um calendário, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então tá pedindo para observar a ficha, né? Vamos observar essa ficha. Olha lá, veja que a criança fez alguns desenhos, né? Muito provavelmente cada desenho representa uma atividade. E diz lá na letra A, ó, pinte os quadros com as respostas certas.
Então, diz assim, para qual dia da semana o menino está apontando no quadro de rotinas dele? Então, tem que olhar bem, gente. Quando diz lá, observe a imagem, é olhar mesmo, e é olhar tudo. Primeiro você olha tudo. Depois você vai se preocupar em responder, porque se você não observar, você não vai conseguir responder, ok? Então, olha lá. Então, o primeiro está pedindo para pintar, então, qual é o dia da semana que a criança está apontando. Se é segunda-feira, quarta-feira ou quinta-feira. No segundo exercício, diz lá, em qual dos dias da semana o menino joga futebol? Qual será que é o desenho que ele usou para representar o jogo de futebol? Não é? Porque ele não escreveu, mas ele usou um desenho para representar. Então, vocês vão ter que observar e tentar identificar qual é esse desenho e que dia da semana isso acontece. Vamos lá? E aí, seguindo então para a letra B, diz o seguinte, qual figura o menino usou no quadro de rotinas dele para representar o futebol? Desenha essa figura abaixo. Então, olha que bacana, pessoal. Vocês vão ter que olhar lá no desenho que está anterior, não é isso? Nesse desenho. Veja que ele usou desenhos para colocar em cada dia da semana para representar o que ele tem que fazer. E num desses dias da semana, ele criou um desenho para representar o futebol. Vocês vão ter que identificar que desenho é esse. Tanto para resolver esta questão, quanto para resolver a próxima, né? Porque está dizendo o quê aqui? Qual figura o menino usou no quadro de rotinas dele para representar o futebol? Vocês vão ter que desenhar essa figura que ele usou para representar. Tá certo, pessoal? Ok? Deu tudo certo? Podemos passar para o número 2? Vamos lá? Crie desenhos ou cole imagens para representar as seguintes atividades da sua rotina. Lembra o que a gente conversou lá em casa, quando a gente conversou no início? Sobre a rotina que a gente tem na escola e a rotina que a gente tem em casa. Então aqui existe uma sugestão de rotina. Muito provavelmente, lembra quando a gente escreveu lá o que a gente faz em casa? Então, a gente pensou em algumas coisas que acontecem na casa de praticamente todo mundo, né? E você vai criar desenhos para representar essa rotina. Então, que desenho você vai criar para tomar banho? Né? Que desenho você vai criar para escovar os dentes? Para brincar, para almoçar, para ler histórias e para dormir. Então, você vai criar ícones, né? Desenhos que vão organizar a rotina. E aí, o que acontece? Você criou o desenho, toda vez que você olhar para aquele desenho, lá no seu calendário, você pode construir um calendário em casa, igual o do menino lá, para organizar a sua rotina, você criou um desenho para tomar banho. Toda vez que aparecer aquele desenho no seu calendário, significa que é hora de tomar banho, tá certo? Então fique muito à vontade para criar belos desenhos e para identificar a sua rotina, para organizar a sua rotina, para que tudo saia perfeitamente bem ao longo do seu dia. Tá certo? É isso então, tá ok, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula.